Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em nosso Polêmica Espírita, mais uma semana que estamos aqui reunidos para tratarmos de assuntos doutrinários, assuntos polêmicos, né, como o próprio nome do nosso programa diz, e é uma alegria, né, sempre uma satisfação estarmos aqui com o nosso querido Paulo Neto e com todos vocês. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, caro amigo Arthur. Boa noite, Jorge. Neled, é isso? Sei lá, Ari, Vilela, um forte abraço. Cláudio, Marcos. Você chegou um pouquinho atrasado. Da próxima vez eu vou cortar seu ponto, cara. Vou chegar no horário aí. Mas é muito bom a gente estar aqui de novo, junto com vocês. O tema hoje, quem vai desenvolver é o Arthur, né? Que enquanto isso a gente está preparando aí para ver se a gente fala sobre racismo oportunamente. Não sei se vai dar para falar da próxima, mas de qualquer forma, no máximo duas semanas para frente a gente fala, de 1 a 2 semanas. Eu estou preparando material, eu tenho até um livro, um e-book publicado sobre isso, então está montando os slides, analisando para ver, porque é muito complexo o assunto para a gente falar, mas de qualquer forma está aí. Então é isso, Arthur. Vamos que vamos, porque o bicho está pegando hoje. Isso aí, beleza. Temos aqui a presença do Jorge Miyashiro, né, da Nelide Fernandes, lá do grupo do Cosme Massi, nosso amigo Ari Velela, também sempre presente, né, o Cláudio Pecorari também, e o Marcos BR, e o pessoal vai aos poucos aí se achegando, como se diz, no popular, não é mesmo? Bem, então vamos tratar desse assunto que nós consideramos polêmico, porque nós temos a seguinte situação dentro do nosso movimento espírita, que são obras, né, livros, enfim, materiais, que por vezes são publicados sem que se tenha aí um trabalho realizado para que efetivamente se tenha convicção, se tenha certeza que devam ser ou não publicados. Tá? Temos uma avalanche de obras mediúnicas, algumas boas, né? Temos que convir que algumas realmente têm pontos em comum com a própria doutrina espírita, respeitam os princípios basilares da nossa doutrina, e temos outras que deixam a desejar nesse sentido. Inclusive, já se encontrando num número bastante grande, né, um volumoso, enfim, contingente aí de obras que são lançadas diariamente, praticamente, né, no nosso movimento espírita, e que carecem, por vezes, dessa chancela, carecem realmente de um embasamento mínimo para que sejam efetivamente levadas a público. Então, em vista dessa situação, nós estamos, né, aqui trazendo essas considerações essas que foram feitas pelo próprio sistematizador da doutrina espírita, Allan Kardec. Então, não se trata da opinião do Paulo, do Arthur, mas sim as diretrizes que Allan Kardec nos trouxe para que nós verifiquemos, né, e tenhamos condições de analisar se determinados ditados devem ou não ser publicados como sendo ditados espíritas. E o Paulo, até anteriormente, também nos chamou a atenção, ele vai participar ativamente desse nosso estudo, onde nós também temos obras não só dos espíritos, não só dos desencarnados, mas aquelas realizadas, né, publicadas por encarnados, como nós, né, e que também merecem, né, todo o nosso cuidado, toda a nossa atenção, uma vez que tem explorado temáticas um tanto, além de antidoutrinárias em muitos aspectos, tem certas características, né, Paulo, um tanto sensacionalistas, né? E nós temos, inclusive, abordado direta e indiretamente, né, alguns desses conteúdos aqui no Polêmica Espírita, né, Paulo? Pois é, Arthur, o grande problema que eu acho, e aí eu te falo, eu já te falei uma vez, aí, a questão Sim. da responsabilidade de quem escreve, de quem fala. Uhum. Né? Porque o grande público, principalmente aquele público que está chegando na doutrina espírita, que não conhece toda a obra kardeciana, ele vai entender que o que você falou está certo.
Entendeu? Então, eu observo isso, que as pessoas não preocupam com isso. Eu falo, mas eu fico preocupado se eu estou certo mesmo. Tanto é o seguinte, você sabe muito bem, você já recebeu um punhado de artigos meu, todo artigo novo eu saio distribuindo. O Ari também, de vez em quando, recebe uns aí também. Aliás, ele está com um para fazer o prefácio, né, para rever o prefácio, o modelo todo, mas justamente saber se a gente está no caminho certo, doutrinariamente falando, porque é um problema. Eu me vejo diante desse problema, de falar uma coisa que não seja verdade. É óbvio que a gente quer falar a verdade, mas isso, falar a verdade, é diferente de ser dono da verdade. É uma diferença muito grande. Eu quero estar certo, mas não quero ser o dono da verdade, porque eu posso estar entendendo errado. Né? Tá aí os amigos para ajudar a gente também nos chegar no eixo. Então, é muito importante. Então, é isso que eu quero dizer. Eu não vejo esse compromisso no movimento espírita da maioria das pessoas, infelizmente. É verdade. E nós temos aqui o objetivo não é de apontar, né, para ninguém em especial, mas criarmos justamente uma mentalidade no nosso movimento espírita que esteja em consonância com aquilo que a doutrina espírita nos traz, né? Kardec sempre foi muito cuidadoso com isso daí, tá? E aí nós, nos dias de hoje, na noite de hoje, iremos realmente explorar esse pensamento de Kardec para que nós possamos cada vez mais desenvolver e ter esse discernimento de podermos efetivamente diferenciarmos aquilo que realmente tem compromisso com a doutrina espírita, aquilo que é sério, em relação àquilo que não é, né? E para isso, como dissemos anteriormente, fomos buscar na Revista Espírita de 1859 um artigo de Allan Kardec que é intitulado "Devemos publicar tudo quanto os espíritos dizem?" E, inclusive, Kardec nos diz que essa pergunta lhe foi dirigida por uma das pessoas com as quais ele se correspondia, né? Inclusive, para nos ajudar aqui, vou colocar à disposição de vocês alguns slides onde eu separo, né, assim, frases ou pontos mais importantes, né? Bem, então vamos lá. Então, a primeira questão que Kardec coloca nesse artigo na verdade, uma pergunta, né? Uma questão mesmo, uma pergunta. Seria bom publicar tudo quanto dizem e pensam os homens? Pensem aí com vocês, como é que vocês responderiam a essa pergunta? Seria realmente interessante, positivo, publicar tudo que qualquer pessoa diga e pensa? Obviamente que não, né? Porque sairia muita bobagem, porque as pessoas têm as suas limitações, né? Elas podem estar mais ou menos próximas da verdade, ou às vezes muito distanciadas da verdade. E por que Kardec faz essa pergunta? Porque justamente nós não podemos deixar de levar em consideração que os espíritos nada mais são do que homens, só que sem o corpo físico. Então, o mesmo critério que nós adotamos para os homens, devemos adotar para com os espíritos. Isto é, não devemos simplesmente publicar tudo que venha deles, né? Por quê? Porque há espíritos, assim como há homens, de todos os graus de conhecimento e de ignorância, de moralidade e de imoralidade. Então, imagine se nós pegarmos alguém simplesmente passando da rua, nós não conhecemos absolutamente nada dele, não sabemos o grau de conhecimento que ele possui, se ele é uma pessoa esclarecida, se ele é uma pessoa ignorante, se ele tem uma moral elevada, ou se ele é um adepto de práticas imorais, em todos os sentidos da palavra, né? Poderíamos dar a ele, se fôssemos um repórter, o microfone para ele falar em cadeia nacional? Um repórter faz isso. A não ser
fazer uma pergunta muito pontual: o que você acha do transporte público? O que você acha dos políticos? Enfim, ele vai emitir uma opinião que pode ser mais ou menos acertada conforme a opinião dele individual, mas que vai carecer aí de comprovação, né? Beleza, então vamos lá, vamos seguir aqui com Kardec. Não esqueçamos que entre os espíritos, assim como na Terra, há seres levianos, desatentos e brincalhões, falsos sábios, vãos e orgulhosos de um saber incompleto, hipócritas, malévolos. Vejam aí quantos adjetivos Kardec se utiliza para descrever os espíritos. Há os que são levianos, há os que são simplesmente desatentos, não dão bola para nada, se encontram lá no mundo espiritual, meio que vagando, sem destino, não têm um propósito de vida, nem tiveram um propósito de vida na Terra e também não têm um propósito de vida no mundo espiritual, né? Aqueles que já participaram da reunião mediúnica, certamente, né, já puderam se comunicar com espíritos com essa característica, né, que estão aí simplesmente, né, Paulo, vagando, né, erráticos, de maneira errática, né, e sem atentar para nada. Arthur, nós podíamos incluir aí também, sim, o caso daqueles espíritos que se fazem passar por outros personagens. Você citou, por exemplo, nessa live lá mais cedo, daquele que manifestou na Sociedade Espírita de Paris, como se fosse, assinando como se fosse São Luís. E o São Luís presente, deixando tudo acontecer. Tá certo? Exatamente. Tem uma outra situação lá, um se faz passar por Padre Ambrosio. Então, é muito comum um espírito passar por outro. Se nós somos pessoas crentes demais, aceitar tudo que vem do lado de lá pela assinatura, nós vamos começar a espalhar bobagem como se tivesse sido São Luís, por exemplo, e na verdade não é ele. Então, por isso que é muito importante ter o cuidado da análise de toda a comunicação que apareça. Não importa que nome conste na assinatura. Não importa. Perfeito, perfeito. Isso, inclusive, né, se encontra no próprio Livro dos Espíritos também, né, na questão número 103, onde Kardec diz, né, que a prática espírita, como todos sabemos, não está livre da mistificação, porque a gente aprende, né, com o estudo da escala espírita, e aí ele repete os mesmos termos, que existem espíritos levianos, ignorantes, maliciosos, irrefletidos, zombeteiros, que se metem em tudo e a tudo respondem sem se importarem com a verdade. E aí consta lá no Livro dos Espíritos justamente essa frase: gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro por meio de mistificações, como você bem aí lembrou, e de espertezas. Tá? Então, a gente tem que saber disso. A gente não pode simplesmente se postar em frente aos espíritos como se eles fossem semideuses. Inclusive, era assim na antiguidade, né? Os antigos entendiam as comunicações mediúnicas como oriundas sempre de deuses ou semideuses. Indivíduos sempre acima da humanidade. E a gente percebe que esse atavismo, essa crença supersticiosa, meio que existe até hoje. Tem pessoas que simplesmente se ajoelham perante os espíritos sem analisarem o conteúdo que eles apresentam. Né, Paulo? Então isso é muito perigoso, né? Não sei se você se lembra, mas no livro dos Médiuns, no capítulo 31, sim, tem uma mensagem lá que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa mensagem, Kardec, lá no comentário, ele fala assim, que ela foi recebida por um dos melhores médicos da Sociedade Espírita de Paris, patati, patatá, e que o nome que assinou é Jesus de Nazaré. Então, olha você, o cuidado que Kardec tem em relação a uma mensagem que ele aceitou que era Jesus mesmo, mas ele fica assim. E depois, um pouco na frente, quando ele vai falar das mensagens apócrifas,
tem 2 assinadas por Jesus. E ele critica essas 2 mensagens, compara com a anterior para ver onde que está o fundo da verdade. Então, para mostrar que Kardec fazia o exame criterioso da mensagem, pouco importando o nome. Aliás, dependendo do nome, mais cuidado a gente deve ter. Exatamente. E o interessante nisso tudo é que nós reservamos algo muito parecido com o que o Paulo acabou de dizer, ele não sabe disso, porque eu não apresentei a ele, que tem a ver com essa questão aí de mensagens tidas como provenientes de Jesus, né? Que nós sempre procuramos exemplificar, né? Obviamente que não seria possível apresentar todas as obras que nós consideramos como de origem mistificatória, até mesmo porque teríamos certos problemas, né? Mas vamos apresentar ainda hoje alguns exemplos para que vocês possam aí se amparar, né? E então, falamos aí dos espíritos desatentos, tem os brincalhões, né? Eles simplesmente eles se riem de tudo, eles querem pregar peças, né, nos médiuns ou nos participantes, enfim, e não são necessariamente malévolos, mas gostam de pregar essas peças, né? E tem ainda os falsos sábios, né, também considerados como, também chamados de pseudo-sábios, que têm as suas ideias próprias. Eles não necessariamente também são maus, mas eles têm os seus sistemas, têm as suas ideias, têm, enfim, as suas ideologias que querem fazer prevalecer sobre todas as outras. Então, também é preciso tenhamos cuidado com esses espíritos pseudo-sábios. Outros são vãos e orgulhosos de um saber incompleto. Quer dizer, o que os domina não é o conhecimento, é o orgulho desmedido de se acharem sabedores do que, na verdade, não conhecem, né? Do que, na verdade, não sabem, né? Então, é preciso também reconhecer esses espíritos. E outros que são hipócritas, né? Falam uma coisa, mas são outra, né? A característica do hipócrita é essa, ele geralmente fala daquilo que ele não pratica, e efetivamente os malévolos, aqueles realmente mal intencionados, que desejam aí a cisânia, desejam criar a confusão, a desinteligência e a falta, e justamente combater a unidade do pensamento. O Espiritismo sempre propugnou por essa unidade de pensamento que fará com que a doutrina se mantenha sólida, né? Ou pelo menos essa divulgação se mantenha sempre coerente com a doutrina espírita. E na medida em que esses espíritos são ouvidos, acaba-se o quê? Criando seitas paralelas, se criam cismas ao redor da doutrina. E, muito recentemente, nós tratamos sobre o cisma rustenista, inicialmente com um belo estudo do Paulo Neto, né, onde ele esmiuça a questão do rustenismo perante o próprio ditado dos apóstolos, né, porque, como vocês puderam ver nesse estudo que o Paulo Neto fez, os espíritos que se comunicaram com Rustem se passaram, né, pelos evangelistas, né? E aí o Paulo foi lá e foi verificar qual era o pensamento original deles e se contrapunha, né, Paulo, completamente com as mensagens. Não, uma coisa que eu chamo a atenção, Arthur, e se permite eu insistir Sim, claro. de novo, é a questão seguinte, a crítica textual, o que é a crítica textual? É aquelas pessoas entendidas que vão dentro dos textos bíblicos para analisar, comparar, então, eles chegaram à conclusão que os nomes constantes dos títulos, né, dos evangelhos não designam os seus autores. Tanto, por exemplo, se a gente tem, vamos supor, o Evangelho de João, não é mesmo? Carta de João, carta de Pedro. Acontece que no livro de Atos, por exemplo, lá está bem claro e objetivo que João e Pedro eram analfabetos de pai e mãe. E os evangelhos foram pai e mãe em termos de aramaico, mas os evangelhos foram escritos em grego, assim, um grego erudito, vamos dizer assim. Então, como é que você vai atribuir para aquelas pessoas? Então, isso falta. As pessoas
esse exame crítico. E muitas vezes aceita porque está lá, porque alguém falou, e a gente tem que entrar firme, né? Não tem jeito. É isso aí. Inclusive, é um dever nosso como espíritas, né? Kardec, inclusive, fala sobre isso, que por vezes a gente é forçado a desmascarar essa classe de espíritos, né? E foi efetivamente, né, o que o Paulo especificamente nesse caso fez, onde ficou evidente aí a tentativa de completa mistificação, se utilizando desses nomes veneráveis. Espíritos desse jaez gostam de envergarem nomes conhecidos, nomes famosos, nomes respeitados, para fazer valer as suas ideias, né? Então, demonstrando aí a sua tentativa de mistificação. A mistificação é justamente isso, né? O que é uma mistificação? É um engano, é uma ação, conforme o dicionário, né? É a ação ou efeito de enganar, fazer com que uma pessoa acredite numa mentira, é uma farsa, é uma tapeação, um logro, uma burla, né? Conforme o dicionário, o que nos ajuda a entender aí de maneira bem exata o que seja uma mistificação. E Kardec ainda diz, há também os sensuais, vilões e devassos que se arrastam na lama. Quer dizer, eles utilizam dessa imagem forte, né, de espíritos voltados aí para a sensualidade, para a vilania, né, para a devassidão. E esses, obviamente, né, pessoal, são mais facilmente reconhecíveis, porque eles já mostram de cara que são espíritos que não se pode confiar. Então, realmente seria louco alguém que, em nome do espiritismo, publicasse algo contendo ensinos, entre aspas, de espíritos assim. Kardec ainda diz o seguinte: o nosso mundo não está na primeira nem na última posição, embora mais vizinho da última que da primeira. Então vamos parar aqui. Achamos muito interessante esse trecho aí, né? Porque o que Kardec está nos mostrando é uma realidade que nós não podemos perder de vista. Nós estamos no mundo que, embora não seja, né, um mundo que ocupe assim a categoria de mundo primitivo, mas nós nos aproximamos muito mais, né, digamos assim, somos muito mais próximos aos mundos primitivos do que aos mundos superiores. Então, nós não podemos perder isso de vista, né? Então, ele diz lá, o nosso mundo não está na primeira nem na última posição, embora mais vizinho da última posição que da primeira. Disso resulta que o mundo dos espíritos abrange seres mais avançados intelectual e moralmente do que os nossos homens mais esclarecidos. E aí até ficou faltando aí, né? Ficou faltando, não apareceu aí na tela. E outros que estão em situação inferior à dos homens mais inferiores. Então, o mundo espiritual é povoado por espíritos que podem estar em uma situação de progresso intelectual e moral muito acima de nós, ou dos homens mais sábios da Terra, assim como também há aqueles que estão em uma situação inferior aos mais inferiores. Então, perceba que o mundo espiritual está composto, é habitado por espíritos dos mais variados graus de evolução. Então, não podemos perder isso de vista, porque, novamente, muitos de nós continuamos achando que, por ser espírito, possui toda a sabedoria, todo o conhecimento universal, e não é isso que nos diz a doutrina espírita. Tá? Arthur, quando ele está falando da posição do mundo aí, ele está falando em cima da classificação dos mundos que ele colocou, tá? Sim. E a gente tem que sempre entender que no mundo espiritual, em relação a nós, né, o que tem lá é o que tinha aqui. Não tem nada diferente, então, entendeu? Então, a gente vê tudo que falou, né? Se classificou, a gente vê que é a nossa volta. Então, esses espíritos que estão do lado de lá não vão se tornar anjos e nem demônios, vão ser o que eram aqui. Então, vai agir da mesma forma, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Exatamente. E aí incorre também em erro, né, as religiões dogmáticas tradicionais que demonizam todos os espíritos, né? Sim.
acreditam que os espíritos, aí faz uma tradução errônea aí do termo daimon, né? Daimon, em vez de alma, passa a se tornar demônio, né? Quer dizer, então dando uma conotação sempre negativa aos espíritos. Então, isso, infelizmente, acontece, né? Houve séculos e séculos de demonização da prática mediúnica, como sendo aí um artifício de Satanás, um artifício do diabo, né? O que realmente já é algo que não corresponde à realidade. Então, não é 8 nem 80, nem são anjos, né, porque desencarnou que virou anjo, como o Paulo aí ressaltou, nem também porque está desencarnado é necessariamente um espírito de uma ordem inferior ou enviado do mal, nada disso. Né? É bom que a gente ressalte isso daí, porque às vezes a gente pode receber aí algum amigo de alguma denominação religiosa e é interessante a gente passar essa informação. E diz, né, Kardec, que as comunicações dos espíritos devem ser efetivamente o reflexo de seus sentimentos, tanto de suas qualidades quanto dos seus vícios. Então, as comunicações geralmente refletem isso. Quando não refletem categoricamente, pode ser, inclusive, uma tentativa de mistificação, um espírito de uma ordem inferior querendo se passar por outra. Então, ele vai tentar, né, demonstrar sentimentos e qualidades que ele não possui. E vai tentar esconder os vícios. Mas aí Kardec nos diz, né, que alguém com mais experiência saberá distinguir, né, e identificar essa classe de espíritos. Então é preciso aí, segundo Kardec, inclusive vou achar aqui essa frase direitinho para que vocês possam conferir comigo, Kardec diz que é possível realmente desvendar a intenção desses espíritos, né? Então, Sim, pode falar. A gente pode completar aí, né? Reflexo dos seus conhecimentos também, né, cara? Sim. Porque, por exemplo, igual eu falo o seguinte, as pessoas acham que desencarnou, já sabe tudo. Por exemplo, você manifestou o espírito de um padre. Não, sim, existe a reencarnação. Não vai falar isso de jeito nenhum. Do lado de lá, ele vai continuar não acreditando, cara. Vai jurar de pé junto que não existe. Então, não transforma o de ignorante sábio também. Ele vai falar do mesmo jeito que sabia aqui, vai defender aquela tese dele. Com o tempo, é claro que vai mudar de ideia, né? Com a possibilidade de estar lá, de contar com os espíritos, as próprias reencarnações sucessivas, vai fazer mudar de ideia e chegar à verdade. Sem dúvida. E a frase que nós estamos tentando lembrar se encontra lá no Livro dos Médiuns. Ele diz o seguinte: os espíritos só enganam os que se deixam enganar, mas é preciso ter os olhos de joalheiro para distinguir a pedra verdadeira da falsa. E quem não sabe distingui-la, procura um lapidário. Então, alguém, portanto, que não tenha a experiência, o estudo, o preparo necessário para fazer essa distinção, deve fazer o quê? Procurar a opinião alheia, principalmente de alguém que tenha mais experiência, né? Alguém com mais tarimba, com mais conhecimento na doutrina espírita, né? Então, o que acontece, por vezes, são médiuns que às vezes recebem essas mensagens em casa, né? E aí se empolgam com as mensagens que recebem, acham que devem publicá-la logo de supetão, né? De uma hora só. Não, devam procurar levar essas mensagens para confrades mais experimentados, para que passe por uma análise, né? Inclusive, algumas editoras mais sérias fazem essa análise previamente antes de publicar. Agora, outras não. Outras colocam os seus interesses comerciais acima dos interesses doutrinários, né, Paulo? Então, isso aí é muito perigoso, não é? Com certeza. E aí, já que você falou da análise, eu acho até que as casas espíritas deviam fazer análise das mensagens que os médios dela recebem antes de publicar, porque senão o nome da casa vai ficar mal.
na história, né? Agora, se o médium se sentir melindrado, então ele está no lugar errado. Porque Kardec manda fazer isso o tempo todo. Se ele ficar melindrado é porque está achando que a mensagem é dele. Como não é dele, ele tinha que ficar melindrado de jeito nenhum. Quem tem que achar ruim na análise é o espírito que ditou, né, não, Arthur? Se o espírito não está nem aí, se for evoluído, não está nem aí, agora inferior não vai gastar, claro. Então aí também já é um critério de separação do joio e do trigo, né? É verdade. Bem, então vamos avançar aqui. Daí, diz Kardec, a necessidade de não aceitar cegamente tudo quanto vem do mundo oculto e de tudo submeter a um severo controle, exatamente como o Paulo acabou de dizer aí, né? Quer dizer, tudo mesmo, não é deixar, né, passar. Claro que a gente também não pode simplesmente adotar um critério puramente individual. Ah, eu não fui com a cara, ou eu não gostei dessa informação, eu acho que ela é antidoutrinária, porque também tem isso, né? Tem aqueles que se metem a ser Kardec. Elas acham que Kardec se posicionaria a favor ou contra alguma coisa, e pronto, né? Não procuram pesquisar para ver se aquilo tem alguma fundamentação na própria doutrina, em outras literaturas, né? Não procura ver se existe um consenso universal para aquilo que o espírito está dizendo. Ele rechaça peremptoriamente, simplesmente porque ele, como pessoa, não aceita isso. Tem muito disso, né, Paula? Sim, com certeza. Então ele tem que tomar cuidado, né? Justamente prestar atenção nas mensagens. O médium não pode se sentir melindrado, porque é preciso ser feito esse controle, e isso aí, essa fala que você trouxe, Kardec, é oportuna justamente para isso, porque é bom quando a gente mostra a fonte, né, Arthur? Não só, isso não é ideia de Paulo nem do Arthur, não. Quem está falando isso é Kardec, poxa. Então, nós temos que tomar esse cuidado de ter severo controle mesmo, para não, senão, vamos ficar enganados a vida toda, né? É verdade, é verdade. Então é isso, né? Não aceitar cegamente tudo quanto vem do mundo espiritual, né? Eles falam do mundo oculto, né? Do mundo dos espíritos. E tudo submeter a um severo controle. E ao lado dessas comunicações francamente mais, e que chocam qualquer ouvido um pouco delicado, outras há que são simplesmente triviais ou ridículas. Quer dizer, as comunicações francamente mais, Kardec nos diz que são facilmente reconhecíveis. Então não existe nenhum esforço. Qualquer um que conheça o beabá da doutrina espírita vai verificar, né, que ali não é possível aquilo ter publicidade, se transformar num livro doutrinário, absolutamente nada disso. No entanto, né, há outras que são simplesmente triviais, quer dizer, elas, como diz o popular, não fedem nem cheiram, elas não trazem nada de importante, são triviais, comuns, que qualquer espírito errante poderia dar. Podemos acrescentar um aí? Sim, bora. As antidoutrinárias. Cara, não tem jeito, né? Veja bem, lá no Livro dos Médiuns é muito claro. Os espíritos não se reproduzem. A reprodução é só quando estão encarnados. Então, na condição de você estar desencarnado no mundo espiritual, aguardando a nova encarnação, então não tem como se reproduzir. E, no entanto, a gente tem obra dita mediúnica, entre aspas, onde espíritos estão tendo... Deve ser fantasminha camarada, cara, porque isso não tem outro jeito, né? Eu tendo espírito lá do lado de lá, quer dizer, criando bebê espírito, caraca, que isso, loucura, entendeu? Não dá, reprodução no mundo espiritual. Então, isso é que tem que prestar atenção. E aí também tem aquele outro lado, Arthur. Você só pode analisar alguma coisa quando você tem conhecimento, cara. Exato. Então, aí voltamos àquele velho problema. Como é que você quer ser um espírita sem estudar espiritismo? Não tem jeito. Né? E não é pensar, falar assim, não, eu já estudei lá o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, não sei o que tem. Cara, já cansei de repetir uma leitura e ver coisa que eu não vi, tá na cara. Eu tentar óbvio, você fica assim, meu Deus, como é que eu não vi isso? Mas por que você começa a ver essas coisas que você não via? Porque o seu conhecimento aumentou.
Então, Exato. isso que eu estou querendo dizer é o seguinte: o espírita mesmo nunca deve parar de ler ou de estudar. É um ciclo vicioso. Você vai sempre voltar nas mesmas obras, que novas coisas você vai enxergar em função do seu conhecimento que aumentou. Perfeito, perfeito. O Paulo aqui, Paulo César Faltzgraf Ferreira diz: o pior é que a federação publica obras rustenistas, né, contrárias à doutrina. Ele faz referência aqui a esse tema porque nós aqui citamos, né? Eu não sei se ainda publica não, viu, Arthur? Porque aquela obrigatoriedade de estudar as obras de Rustem que estava no Estatuto caiu, Sim. tá? Eu tenho notícia de outras pessoas publicando essas obras de Rustem, não é a FEB, é coisa recente, né? Eu até te Sim, mostrei. Então, não soubemos, sei se soubemos. a FEB está publicando mais, não. Que publicou sim, é fato. Eu mesmo tenho obras, eu tenho a medição que eu tenho aqui é da FEB, tá? Mas Sim. eu estou querendo dizer assim, dali para frente, daquele problema para frente da mudança do É, estatuto, não sei se está publicando, não sei. Estou falando que não está, eu só sei que não sei. realmente o livro Os Quatro Evangelhos parece que não. Porém, é uma série de outros livros, do Bittencourt Sampaio, do Saião, enfim, de outros autores Antônio, justenistas não que sei o que lá. continuam sendo publicados. Então é um problema, né? Quer dizer, são Infelizmente. autores que tinham viés todo rustenguista que Isso. estão defendendo o corpo fluido de Jesus, tá Uhum. nas obras dele. Então, se não É, está publicando o Rustem, está publicando os outros, então nós estamos no mesmo problema. é, No mesmo problema. exato. E a Nanelite Fernandes fala o seguinte: o médio fascinado não acredita que o estejam enganando, Mas de jeito nenhum. né? E a fascinação é o pior tipo de obsessão, né? Segundo o próprio Allan Kardec. É o mais difícil, realmente, de ser debelado, né? Então, muito bem, E se você bem começar lembrado. a chamar a atenção dele ou alertar para a questão da fascinação, ele simplesmente afasta do grupo ou para outro lugar. É, Ele se afasta de você, não adianta. Então, é. não tem jeito mesmo, tá? Um grupo de pessoas, de médicos, que a gente não convence nem de jeito. De jeito nenhum, de jeito nenhum, infelizmente. Uhum, é. Bem, então vamos lá. E aí, Kardec prossegue nos dizendo o seguinte: né, se haverá algum inconveniente em publicar, né, certos ditados. Ele diz o seguinte: se forem divulgados pelo que valem, haverá apenas um mal menor. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui? Que você pode até publicar, mas indicando que aquela é uma obra descompromissada com a doutrina espírita, que contém inexatidões, ou que representam apenas a opinião individual de um espírito. Então, perceba que Kardec não se coloca como censor, né, ou mesmo dizendo que nós poderíamos criar uma espécie de índice de livros proibidos, né, o Index Librorum Prohibitório. Não, ele nos dá a liberdade, mas desde que a obra seja divulgada, como ele diz ali, pelo que vale, né? Então ele continua dizendo: se o forem a título de estudo do gênero, com as devidas precauções e com os comentários e as restrições necessárias, poderão até mesmo ser instrutivas. E nós vamos apresentar algumas aqui. Na medida em que contribuam para se conhecer o mundo espírita em todas as suas nuances. Com prudência e habilidade, tudo pode ser dito. O mal está em apresentar como sérias coisas que chocam o bom senso, a razão ou as conveniências. Neste caso, o perigo é maior do que se pensa. E aí, Paulo, o que você me diz desse trecho? É complicado, cara, porque o que está sugerindo assim, ele está falando assim, não é proibido publicar, no fato, mas desde que você fale, ó, e tipo assim, isso aqui tem uma informação lá que fala o contrário do que está falando aqui. Então, o leitor que vai ler e vai ver aquela nota, aquela observação, ele não vai ficar crente na informação. E isso que é coisa que, aí voltamos, para a pessoa fazer isso, você tem que ter conhecimento. Então, aí que está a dificuldade maior. Né? Será que todos nós que estamos nas casas espíritas, trabalhando como médium ou exercendo a função de médium, temos conhecimento suficiente para fazer uma análise crítica do nosso material, que nós produzimos mediunicamente por nós? Não sei. Então é problemático.
É por isso que ele coloca, né, a responsabilidade sobre aqueles que publicam, porque ele diz, o mal está em apresentar, quer dizer, quem é que apresenta? É o autor, né, ou a editora, né, como sérias, quer dizer, apresenta aquilo como doutrinário, como sendo um reflexo da verdade. Então, o mal está aí. Coisas que chocam o bom senso, e o que mais nós temos visto por aí. Né? O que eu observo é o seguinte, eu não sei se deve ter acontecido com você. Você faz um texto, manda para a editora. A editora fala, vou mandar para uma equipe para analisar. Fica lá, sei lá, um ano comigo, depois fala, não me interessa para te doutrinar. Então, por que isso? E por que elas têm que fazer? Porque a partir do momento que ela publica uma obra, de certa forma, ela está assinando embaixo. E se tiver bobagem ali, a responsabilidade é dela. Agora, o que tem acontecido no movimento espírita? Então, quando algumas pessoas têm um certo obstáculo para publicar suas obras, o que ele faz? Vai lá e cria uma editora para ele. E aí ele publica do jeito que quiser. Hoje não precisa nem criar editora, né? Você publica em livro individualmente. Basta você ter dinheiro, você publica. Então, ele foge disso, do critério dos outros, danado dos outros, para fazer o que. Então, isso é responsabilidade dele. Então, se você publicou, é responsabilidade dele, não tem o Despedindo. Ou seja, o Despedindo não tem nada a ver com isso. O Kardec deixa bem claro. E as ressalvas não são feitas, né? Porque nenhuma editora, né? Eu estou colocando aqui no lugar, ou tentando entender a mentalidade. Nenhuma editora vai publicar algo onde ele aponte os próprios defeitos da obra, né? Quer dizer, ele vai sempre apresentar como sendo uma obra autêntica, uma obra que é doutrinária e tudo mais. Só que não é isso que a gente tem visto. E a gente recebe até sugestão, né, Arthur? Não sei se já aconteceu com você. Isso aqui não está muito bom, não. Você podia mudar, você podia tirar, porque é assim que eles trabalham. Não tem jeito. Mesmo. Sem dúvida nenhuma. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Espíritos zombeteiros não têm o menor escrúpulo de enfeitar-se com nomes respeitáveis. Nós já adiantamos sobre isso. Mas sabem também que esses espíritos só abusam daqueles que gostam de se deixar abusar e que não sabem ou não querem destruir suas artimanhas pelos meios de controle já conhecidos. Né? Então, mais uma vez, né, os zombeteiros, os mistificadores, gostam de se passar, né, por outros espíritos que têm nomes respeitáveis, né? Mas sabem também que esses espíritos só abusam daqueles que gostam de se deixar abusar. Quer dizer, há uma sintonia entre espíritos mistificadores e esses indivíduos. Aí você deve me perguntar, mas poxa, como que isso acontece? Porque ninguém gosta de ser mistificado. Só que há, por vezes, indivíduos, e podemos até nos incluir entre eles, né? A crítica também pode valer para nós mesmos, pessoas que têm outros interesses. Né? Elas, por vezes, gostam de receber esses ditados porque elas acabam também se colocando em evidência junto com esses ditados. Então, geralmente são ditados sensacionalistas e gostam de explorar, por exemplo, a questão de previsões para o futuro. Nós estamos aí, nós já fizemos um polêmica espírita sobre essas previsões para 2057, que antes era 2019, já pularam para 2057. Outros espíritos no passado dizendo que haveria a aproximação de um astro intruso que ceifaria a vida de 2/3 da humanidade. Quer dizer, essas pessoas, de certa forma, se colocaram em destaque, se colocaram nos holofotes em vista desses ditados infelizes. Né? Então, há ali, os espíritos identificam muito bem quem se afiniza com esse tipo de ditado, porque por trás daquilo há sempre um tanto de orgulho, um tanto de vaidade e aquela vontade de aparecer, digamos assim, mais do que todo mundo, mais do que os outros. E quando você vê algumas mensagens aí, você fala assim, mas não tem condição de ser desse autor, né? Então, por exemplo, um nome de destaque aí, a nível espiritual, do movimento espírita, é André Luiz, por exemplo, né? Aí Chico morreu, quer dizer, agora eu vou receber o André Luiz. Então o cara fica, se quer colocar como substituto de Chico, recebendo o André Luiz. Mas sabe-se lá se é o André Luiz mesmo? Quando você vai ver mensagens lá, meu Jesus, meu Jesus. Então, esse é o problema. O orgulho, a vaidade, né, cara? É verdade.
Tem uns livros, né? Você citou André Luiz, me fez lembrar de um ou outro livro aí que teria sido ditado por ele, mas não se reconhece nenhum estilo ali, né? Não. É bem complicado. Mas vamos lá. Então, aquilo, né? Os espíritos só abusam daqueles que gostam de se deixar abusar, que não sabem ou não querem destruir suas artimanhas pelos meios de controle já conhecidos. Quer dizer, eles não se interessam, eles simplesmente aceitam aquilo ali porque veem naquilo alguma vantagem para si mesmos ou até mesmo para o grupo de maneira geral. Tais publicações, diz Kardec, têm o inconveniente de induzir em erro, e aquilo que você estava falando, Paulo, as pessoas que não estão em condições de examiná-las e discernir o verdadeiro e o falso, principalmente numa questão tão nova como o espiritismo. É aquilo que você chamou a atenção. Quer dizer, os neófitos da doutrina, ou aqueles que podem até estar muito tempo na doutrina, mas não se aprofundaram, a gente tem que chamar a atenção para isso também. Tem muita gente que, infelizmente, está esquentando o banco dentro dos centros espíritas. Elas vão lá, assistem uma palestra que está cada vez mais reduzida, de meia horinha, tomam o passe e vão embora. Isso não é a postura de um espírita que queira verdadeiramente se instruir, se aprofundar nessa ciência que é o espiritismo. A gente não aprende nada dessa maneira, sem dedicação, sem dedicar o tempo, sem ter trabalho, sem ter um pouco de suor, né? Ninguém se torna mestre, não, claro que nenhum de nós vai se tornar mestre, né? Mas Kardec era efetivamente o mestre. Mas para não se aproximar de uma situação de poder passar o conhecimento, se não se dedicar, né? Então, infelizmente, essas pessoas com esse perfil são muito mais facilmente enganadas por esses ditados, por essas publicações, por esses divulgadores pouco comprometidos, porque elas não se aprofundaram na doutrina espírita e não sabem, não têm condições de discernir o verdadeiro do falso. É um problema sério, porque é igual eu falei, é que esse compromisso que a gente tem de passar aquilo que é verdadeiro, né? Uma certa oportunidade eu estava fazendo a palestra, e aí entrei com um tema que não tinha nada a ver com a palestra em si, mas eu acabei entrando, né? Não sei porquê. E eu falei da questão da possessão, que é a posse física. Rapaz, para que eu falei? Um cara levantou lá atrás, até espumando de raiva, falando que não existia, não sei o que tem, que o livro dos médicos e tal. Eu falei assim, meu amigo, vai ler a Gênesis. É só a Gênesis que você vai ler. Então, entendeu? Então, muitas vezes, o quê? A falta de um conhecimento aprofundado leva a pessoa a defender uma tese que não é verdadeira, doutrinariamente falando, né? Por isso que, muitas vezes, quando a pessoa te fala sobre uma certa situação que você... Arthur, você pode estar enganado nisso? Seria bom, de bom tom, a gente ver, rever um ponto, analisar, será que eu estou certo mesmo ou errado? E, de repente, o cara vai estar certo também. Né? E não é simplesmente não aceitar e achar ruim com o cara, né? Então, por isso que a gente tem que ter, como eu sempre falo, a mente aberta para aceitar o contraditório, mas sempre naquilo que eu te falo. Achismo por achismo, eu fico com o meu. É verdade. Você sempre fala isso aí mesmo. A Nelides tem uma observação aqui. As casas espíritas também têm responsabilidade nessa falta de interesse no estudo da verdadeira doutrina. Muitos nos centros nem têm conhecimento correto da doutrina. Exatamente. Né? Então, é um trabalho conjunto, né? E muitas vezes a pessoa é levada ao cargo de presidente do centro, por exemplo, sem conhecimento doutrinário de uma maior profundidade. Então, como é que ele vai orientar aquela turma dele? Meio difícil, né? Infelizmente. Inclusive, foi feita uma pesquisa, né, apresentada pelo Marco Milani e alguns outros confrades numa live, onde eles fizeram uma pesquisa com dirigentes espíritas e se chegou a números ali que apontavam que alguns dirigentes espíritas sequer tinham lido todas as obras da codificação. Meu Jesus. Então, realmente, é muito sério, né? E, claro, as pessoas não se identificaram justamente para que eles pudessem dizer a verdade, né? Então, é algo realmente muito preocupante, tá? Bem, então vamos lá. Vamos seguir aqui.
Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Vamos lá. Bem, e aí Kardec nos diz, são armas fornecidas aos adversários, esse tipo de obra, esse tipo de publicação, que não perdem a oportunidade de tirar desse fato argumentos contra a alta moralidade do ensino espírita, porque, diga-se mais uma vez, o mal está em apresentar seriamente coisas notoriamente absurdas. Então, o que acontece? Essas obras são publicadas sem nenhum critério, e aí vão cair nas mãos de pessoas que já são críticas em relação ao espiritismo, não acreditam ou mesmo atacam, enfim, né? Já não acreditam no espiritismo e se põem a atacar o espiritismo. Isso é mais uma arma que nós damos a essas pessoas, a esses adversários, porque eles leem coisas que se dizem espíritas, publicações que se dizem espíritas e que na verdade verdadeiramente não são, né? E já logo disse, tá vendo? Isso aí é o espiritismo. Exatamente. Né? Então, quando a gente vê aí essa questão mesmo das previsões de certos acontecimentos que não acabam ocorrendo, né? Não se confirmam, isso é uma arma fornecida ao adversário. Está vendo? Esses espíritos não sabem nada. Eles dizem que sabem prever o futuro e não acertam uma. Né? Então, isso realmente é munição para os adversários que adoram, né, buscar, né, procurar essas falhas para atacar o espiritismo em si, que na verdade não tem nada a ver com isso. Então vamos lá. Mais tarde, diz Kardec, quando o espiritismo estiver vulgarizado, né, popularizado, mais conhecido e compreendido pelas massas, tais publicações não terão mais influência do que hoje teria um livro de heresias científicas. Até lá, nunca seria demasiada a circunspecção, porque há comunicações que podem prejudicar essencialmente a causa que querem defender, em escala muito maior que os grosseiros ataques e as injúrias de certos adversários. Vejam bem, queridos amigos, o que Kardec está dizendo. Que os maiores inimigos da doutrina espírita, Carlos está dizendo com outras palavras, mas se conclui isso, que os maiores inimigos do espiritismo podem estar nas suas fileiras, e que tem mais oportunidade de causar danos do que aqueles que atacam o espiritismo e que, né, proferem injúrias, né, contra o próprio espiritismo e os espíritas. Né? Por quê? Publicam livros repletos, como, por exemplo, de heresias científicas que são, né, facilmente desmistificadas e desmascaradas por pessoas, às vezes até de um conhecimento intermediário de ciência. Nós, por exemplo, temos essa experiência com 2 temas, né? O primeiro em relação à Atlântida, né? Que alguns livros ditos espíritas propagam por aí como sendo algo verdadeiro, né? E não um mito criado por Platão. E tem uma tese nova aí, que inclusive nós discutimos no nosso canal, lá o Arthur Azevedo Difusão Espírita, que é a teoria da Terra Oca. Quer dizer, já temos a Terra plana, que já é ridícula por si só, mas obviamente não tem nada a ver com o espiritismo. Mas aí nós estamos vendo que algumas obras ditas espíritas têm importado esse conceito de Terra Oca, ou de Agartha, vocês podem depois pesquisar aí, que é algo que não tem a menor possibilidade de existir, é uma total heresia científica. Inclusive, lá no nosso canal, eu coloquei lá um breve documentário que mostra, efetivamente, em imagens, como é que é o interior da Terra. E não tem nada de louco. Né? Mostrou lá as máquinas perfurando quilômetros e quilômetros abaixo da Terra, e a Terra não é oca coisíssima nenhuma. E tem gente que está dizendo que tem uma sociedade que vive lá nesse interior oco da Terra, e que são homens superiores que estão lá escondidos. Enfim, cria-se toda uma história fantasiosa que imagine um adversário do espiritismo vendo isso numa obra dita espírita. Quer dizer,
efetivamente é colocar o espiritismo numa situação ridícula, né? O que tem Então, de oco é a cabeça desse pessoal, cara. hã? O que tem de oco é a cabeça desse pessoal. Tem É lógica, verdade. cara. Tem lógica. É mais uma cabeça oca do que terra oca. É, Né? E outra questão que também tem invadido muito aí é a questão de misturar espiritismo com ufologia, né? Não estamos aqui dizendo que não possa haver vida em outros planetas, inclusive nós sabemos, né, que a pluralidade dos mundos habitados é um princípio espírita. Mas tem gente que confunde esse princípio, que é um princípio filosófico, com acreditar em histórias, muitas vezes, estapafúrdias de contatos com extraterrestres, né? Abduções, implantação de chip na cabeça das pessoas. Enfim, se isso existe, isso não pode ser objeto de estudo do espiritismo. O espiritismo não se imiscui nessas coisas. Deixa lá para outras pessoas, para pesquisadores que vão efetivamente ter que provar se isso existe ou não, né? E não vir numa obra espírita e dizer que isso está confirmado, que são todos reptilianos e toda essa série de fantasias que tem invadido o movimento espírita por aí, né? Inclusive em canais do YouTube, com mais gente aqui do que o próprio canal da Rai TV, né, Paulo? Quer dizer, olha o número, né, de pessoas que esse tipo de informação sensacionalista tem atraído. olha para você ver que interessante, né? Na revista espírita, nós temos comunicações de espíritos que habitavam Júpiter, ou, quer dizer, habitava porque não sei se está habitando hoje, né? E Kardec não fez escarcel daquilo, né? Colocou lá como coisa normal, sem chamar atenção. Ah, um ET aqui comunicando, sei o que, entendeu? A gente sabe, porque a gente estuda a revista espírita, mas a maioria dos espíritas não sabe, né? Inclusive, aí tem um que você citou, que é habitante de Júpiter. Quem? São Luís. São Luís. Tá certo? Exatamente. São Luís. Exatamente. Aí manifestou São Luís, Bernardo Palissy, que é que fez o desenho de Júpiter, e o Mozart também, e eu acho que Chopin também manifestaram. Então, são 4. Então, mas está lá, assim, bem sutil, você não percebe isso. Né? Ele podia ter explorado isso. Ele não explorou, jogou, foi na boca, tratou como coisa comum. Agora a gente, né? Inclusive, ele ressalta, né, que o corpo dos habitantes de Júpiter é muito próximo à própria constituição perispiritual de tão etéreo, tão sutis que são, né? Então, não é nada de que se possa captar com telescópio, né, a olho nu. Inclusive, eles se deslocam desses mundos com uma facilidade muito grande, né? Tudo em função dessa característica do corpo que eles ostentam. Não é mesmo? E aí eu digo o seguinte: se pega um ser humano, coloca na nave, ele cai lá em Júpiter, dá uma voltinha, depois ele volta, porque assim, não tem vida em Júpiter. E fatalmente vai falar, né? Acontece que jamais ele poderia falar isso. Mas por quê? O que ele pode falar, em Júpiter não tem vida da forma que eu conheço. Sim. Ele tem essa referência que os sentidos, nossos sentidos, permitem perceber. Agora, no qualquer planeta fora da Terra, até mesmo na Lua, vamos supor, nós podemos ter habitantes numa dimensão diferente que não ferem os nossos sentidos. Então, para nós, não tem. Então, você vai discutir se tem construção em Júpiter ou não, cara, se você não sabe de nada. Né? O próprio Kardec, os espíritos disseram para Kardec, a matéria existe em estado que é desconheceis. Como é que eu vou falar que não? Você pode falar, é possível. É estranho, mas é possível. Tudo bem. Mas falar que não tem... Exatamente. Tanto é que Kardec, frente à complexidade dessa temática de vida em outros planetas, ele é bastante, assim, cuidadoso. Ele coloca, inclusive, utilizando, né, o futuro do pretérito. Seria, teria,
né? Porque efetivamente não tem como afirmar peremptoriamente, mas também não nega peremptoriamente, né? Que é a postura mesmo de um cientista, né? Ele não pode simplesmente sair negando ou sair afirmando sem ter provas positivas daquilo. E aí Kardec nos diz, o erro de certos autores é escrever sobre um assunto antes de tê-lo aprofundado suficientemente, dando lugar, assim, a uma crítica fundamentada. O erro de certos espíritas é falar sobre um assunto antes de tê-lo aprofundado suficientemente. É só mudar, meu. Vai dar a mesma verdade. coisa. Eu já cansei de falar com você que a maioria dos temas polêmicos, a polêmica existe por falta de aprofundamento. É isso ou não é? Vamos por exemplo, no caso que nós falamos aqui da possessão, para não ir muito longe, já que nós tocamos. Então, a possessão, quando você entra para pesquisar, você vai ver que Kardec não mudou de ideia, cara. Está lá escrito, claro, óbvio. Não é nem questão de interpretação de Paulo ou de Arthur. Está lá, claro, ele disse. Né? E vai mudar o quê? Em a Gênese. Então, o cara fala que não tem posse física, por quê? Ele não tem aprofundamento. É esse que é o ponto. Exatamente. Ou então, problemas com a interpretação de texto, como aquela, por exemplo, que nós temos visto, onde tem gente dizendo por aí que nem todos são médiums. Isso é outro tema. Essa é outra questão, né? Temos que tratar disso aqui em breve. Em breve, né? Então, pulula por aí a tese de que nem todas as pessoas são médiums. Então, já fica aí para dar água na boca de vocês, que em breve o Paulo Neto vai falar sobre essa tese que anda rolando por aí. Então, vamos lá. Os espíritos vão aonde acham simpatia e onde sabem que serão ouvidos. Então, aquela coisa, né? Os espíritos percebem onde eles têm maior probabilidade, maior possibilidade de mistificarem, de enganarem. As comunicações grosseiras, inconvenientes ou simplesmente falsas, absurdas e ridículas só podem emanar de espíritos inferiores. Claro, porque espíritos superiores jamais dariam esse tipo de comunicação. Né? Já estão libertos aí desse tipo de comunicação, obviamente, né? Agora, vamos supor que você trata uma comunicação lá, analisando, você vai sair ser de um espírito inferior e de repente seja um espírito superior. Não vai ter problema nenhum, ele vai ficar ofendido com isso. Claro que não. Porque você está apresentando um critério de análise. Sua análise pode estar errada? Pode, nós estamos sujeitos a errar. Mas ele não vai ficar com raiva. O espírito superior não fica com raiva. Agora, se ficar com raiva eu falar um A, você já pode fazer inferior. Pode falar que é. Aí você tem certeza. Exatamente. Né? Então, e aí Kardec prossegue dizendo, esses espíritos fazem o que fazem os homens que se veem complacentemente escutados. Ligam-se àqueles que admiram as suas tolices. E realmente, Paulo, o que a gente tem percebido na análise dessas comunicações eivadas de erros doutrinários, de erros científicos, é que geralmente o médium pensa exatamente da mesma forma, ou muito parecido àquele espírito. Então é por isso que os espíritos, percebendo isso, eles sabem que aquele médium vai defendê-los até o fim com aquelas suas tolices, com aqueles seus ditados cheios de erros. Então a gente tem que ter muito cuidado aí para que essas nossas ideias, talvez demasiado heterodoxas, não estejam aí atraindo essa classe de espíritos, né? Principalmente os médiuns ostensivos, né? Que estão assim mais na linha de frente, né? São esses que os espíritos, ou até mesmo, né? Pessoas que não são médiuns ostensivos, mas que por vezes captam pela intuição, né? O pensamento desses espíritos e saem por aí dizendo verdadeiros absurdos, colocando-se até em situações ridículas, o que, obviamente, demonstra estarem subjugados e fascinados, é o que vai dizer Kardec ali.
ligam-se àqueles que admiram suas tolices, muitas vezes se apoderam deles e os dominam a ponto de fasciná-los e subjugá-los. Nós podemos acrescentar também, Arthur, os adeptos do espiritismo se ligar a médios, e essa ligação, por alguma coisa ou outra, faz eles acreditar na maior tolice que os caras falam. Então, uma coisa puxa a outra, né? E aí, então, uma coisa que funciona. Quanto menos estudo você tem, mais fácil é você ser enganado pelos médios e pelos espíritos também. Por isso que o estudo, a pessoa que entrou no espiritismo, não tem como fazer, eu parei de estudar espiritismo, não tem jeito. Não tem jeito, tem que estar sempre estudando. As obras da codificação lá publicadas por Kardec tem sempre revendo, relendo, porque não tem como ser de outra forma. Isso aí. Bem, eu vou deixar algumas perguntas, estou deixando para o final, tá, pessoal? Estou vendo as perguntas que vocês estão fazendo, são perguntas super interessantes que a gente vai comentar para o final, tá? Podem ficar tranquilos aqui. Bem, então, vejam que é uma questão muito séria, né, que pode levar aí a uma fascinação e a uma subjugação. Inclusive, o Livro dos Médiuns Kardec cita vários casos, assim, né, de que as pessoas que passam por esse tipo de obsessão, por vezes, perdem o controle da situação, né, os espíritos, por vezes, os colocam em posições ridículas, né, ao ponto aí de eles não terem mais, talvez, controle sobre a própria vontade. Né? Tem um caso, que eu não lembro bem os detalhes, mas de um indivíduo que se colocava de joelhos, né, perante mulheres e como se estivesse apaixonado. Tem uma história assim, né, que na verdade não é nada daquilo, né? Ele estava sendo ali realmente subjugado por um espírito, né? Então, tem muitos casos assim que são demonstrados por Allan Kardec. E Kardec prossegue dizendo: a importância que pela publicidade é dada às suas comunicações, as comunicações desses espíritos, né, os atrai, excita e encoraja. Realimenta o processo, né? Exatamente. Então, eles gostam quando essas suas mensagens são dadas publicidade, né, a conhecimento de várias pessoas. E isso é o que, né, os incentiva ainda mais, como está dizendo aqui, os atrai, excita e encoraja, quer dizer, isso serve de encorajamento para que eles continuem ditando, né, os seus absurdos. O único e verdadeiro meio de afastá-los é provar-lhes que não nos deixamos enganar, rejeitando impiedosamente, como apócrifo e suspeito, tudo aquilo que não for racional, tudo aquilo que desmentir a superioridade que se atribui ao espírito que se manifesta e de cujo nome ele se serve. Então, quando vê que perde o seu tempo, ele se afasta. Então, se o espírito percebe que ali há um grupo ou um indivíduo que seja, que tem um senso crítico apurado, que ele não vai simplesmente aceitar qualquer coisa, ele, por vezes, até nem tenta. Ele já vai procurar outros cantos para procurar mistificar, né? E então essa postura deve ser firme, né? Do grupo, do médium, rejeitando, como diz ali, impiedosamente, como apócrifo e suspeito, tudo aquilo que não for racional. Então, é preciso também de entender, né, a questão da racionalidade, porque às vezes o que pode ser muito racional para um não é para o outro. Isso é bom. Né? Então, é por isso que é importante você se servir de vários indivíduos, né, o mais esclarecidos possível, para que, então, diminua a possibilidade dessas mensagens irem para frente. Né? Esse racional aí nós podemos entender sempre como representando algo para um grupo, né? Um grupo de pessoas que analisa se é racional ou não. Um só
é meio problemático mesmo. Sim, exatamente. Então, não estamos apenas aqui... Kardec não apenas aponta o erro, né? Ele nos mostra como evitar, como combater isso daí. Isso que é o mais interessante. E aí vem a nossa cereja do bolo, que é um exemplo claro, né, de uma obra apócrifa, né, que foi publicada muitos anos atrás, que, graças a Deus, pelo que eu saiba, não foi aceita por um grande número de espíritas, né, embora seja uma obra que, de certa forma, se diga espírita, ele chega a utilizar esse termo, que é essa obra aí, ó, Vida de Jesus, ditada por ele mesmo. Tá? Vou falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho. É uma médium. Médium. É uma médium francesa da cidade de Avignon, né? Ela psicografou essa obra. Avignon é no sul da França. E eu recolhi as seguintes informações. A primeira e única edição francesa foi feita em 1885, então ainda no século XIX, pela revista Antimaterialista, editada em Avignon e dirigida por René Caillé. Na Itália, foi traduzida por um capitão do exército, Ernesto Volpi, que a editou por conta própria, e teve também uma só edição. Dessa edição italiana, Ovidio Rebaldi, médico paraguaio, residente em Buenos Aires, fez a tradução para o castelhano. Mas, note-se, acrescentou à obra tranquilamente uma segunda parte por ele mesmo psicografada e atribuiu-a a Jesus. Então a gente percebe, né? Aqui nos leva a vaidade, né? E aí o Rebaldi é quem confessa que depois de haver sido procurado certa noite pelo Cristo, a quem viu, ele diz ter visto, né? E com quem diz ter conversado de igual para igual, né? A gente vê como que é evidente que o vaidoso médium não leu as obras de Allan Kardec tão amplamente divulgadas na Argentina. E é isso que ele também confessa no prefácio dessa obra aí. Ó. Ele diz o seguinte: como espiritualista independente, não estou preso a nenhum credo ou religião, aceitando o que me parece justo e verdadeiro de onde quer que ela venha. Então, essa postura, Paulo e amigos, não sei se você tem reparado, tem sido a postura de muitos médios enganados por aí, ou muitos divulgadores enganados. Eles geralmente dizem isso. Eu não vou ficar preso à ortodoxia espírita. Né? Quer dizer, então, eu sou um livre pensador. São várias, né, as desculpas, né, ou as alegações, né, para defender essa postura aí e defender obras desse teor, né? E aí uns se dizem universalistas, não, eu não estou preso ao espiritismo, eu acredito em tudo, né? Tudo que aparece eu acho bom. Quer dizer, aí fica nessa situação aí de presas fáceis. Arthur, mas se o cara falar que não está preso ao espiritismo, por que ele não sai, então? Pois é. E aí a edição que circula na Argentina é feita de dupla mistificação e apresenta mensagens apócrifas com a assinatura não somente de Jesus, mas de Maria, Barnabé, Sara, Mateus, João, Paulo de Tarso, etc. Inclusive, esses comentários que eu estou lendo aqui é do livro do Wilson Garcia, tá? Que é um confrade nosso, que também tem trabalhos muito bons aí de análise crítica de obras mediúnicas. Tá? E aí ele continua dizendo, como amostra das aberrações que a obra contém, obra que é, antes de tudo, fruto da vaidade dos que a psicografaram, se temos esta observação maquiavélica do falso Cristo a respeito da mediunidade. Isso está na página 255 da edição brasileira. Abre aspas. As honras da mediunidade não se adquirem sem causar transtornos ao organismo humano, e esses transtornos determinam frequentemente o desequilíbrio das faculdades mentais. E aí, Paulo? Que beleza, hein?
Mais adiante, ele diz o seguinte: quer dizer, os médiuns ficam doentes do corpo, e a doença física, ou seja, no organismo, poderá levá-los à loucura. E assim, a cavilosa entidade, fazendo-se de Cristo e escamoteando o Livro dos Médiuns, publicado 24 anos antes, afasta os leitores das sessões mediúnicas e do possível interesse pelo estudo da doutrina espírita. A obra monstruosa, segundo Wilson Garcia, tem mais de 400 páginas, mas as aberrações estão em quase todas. Vejamos mais esta, na página 250, quando a entidade zombeteira, aquilo que nós falávamos há pouco, faz a maior confusão entre alma e espírito. Abre aspas. A morte desprende a alma da matéria e liga estreitamente ao espírito, de maneira que o espírito torna-se invulnerável por meio da alma. Fecha aspas. Que confusão, hein, pessoal? Meu Deus. E aí, prosseguindo, ele diz o seguinte, já estamos terminando. O texto umbralino parece redigido por um débil mental, segundo Wilson Garcia. Inútil o leitor relê-lo, não tem sentido, mas a intenção, como de todo o resto da obra, é patente. Perturbar a mente do leitor com tendência ao fanatismo, levando-o à obsessão. A Vida de Jesus, ditada por ele mesmo, foi lançada no Brasil em 1935, em tradução feita da segunda edição espanhol, datada de 1909. Há quase 50 anos entre nós, a obra do Anticristo teve até agora apenas 6 edições, graças a Deus. As 6 vendidas, é inegável, fora do movimento espírita, não obstante a editora também apresentá-la perfidamente como um compêndio didático do espiritismo. Vale a pena ainda registrar que um dos prefácios é de autoria do português Diamantino Coelho Fernandes. Nós vamos apresentar uma outra obra desse senhor, então residente no Rio de Janeiro. Ele foi inconscientemente, devido ao seu misticismo cego, um corruptor da literatura mediúnica. Estimulado pela obra do Anticristo, psicografou com as trevas livros que atribuiu a Paulo de Tarso, Maria de Nazaré e outras personalidades ligadas a Jesus. Diamantino Coelho Fernandes desencarnou tragicamente em um desastre. Isso consta do livro do Wilson Garcia, chamado O Corpo Fluídico, pela editora O Correio Fraterno. E também há observações do nosso estimado Jorge Risini falando sobre essa obra. Né? Então, temos um exemplo prático aqui daquilo que nós falamos. E, como prometemos, né, separamos essa obra desse médium português chamado Diamantino Coelho Fernandes, que é A Vida em Saturno, que teria sido ditada por nada mais, nada menos que Maria de Nazaré. E lá ela descreve como é o planeta Saturno, né, fisicamente falando, e os seus habitantes. E quando a gente vai comparar com aquilo que a astrofísica, que a astronomia, que a astronáutica nos dizem sobre Saturno, os erros ali são facilmente detectáveis. Né? Então, trouxemos aí 2 exemplos, né, de obras que, graças a Deus, não convenceram a maioria dos espíritas, mas que são exemplos aí claros de mistificações e obras que certamente não agregam absolutamente nada, nem ao espiritualismo e muito menos ao espiritismo. Arthur? Sim. Você já ouviu falar no Eurípides Barçanufo? Claro. Todos nós. Interessante essa obra aqui. Estou vendo aí? Sim, sim. Eurípides, o Médio de Jesus. Está escrito aqui: mensagens recebidas pelo médium Eurípides Barçanufo entre 1906 e 1909, em Sacramento, Minas Gerais. São personagens de destaque que ele, quando vivo, não teve coragem de publicar. Olha para você ver. Publicaram depois que morreu, tudo bem. Né? Mas tem São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, tem a Maria, aqui tem personagens, Samuel, Kardec também, mensagem de Kardec, Mateus, São João Evangelista, São João Batista. Então, só para você ter ideia. Então, o médium era tão consciente que ele não teve coragem de publicar
a coisa. Não estou falando que é falso, não. Não estou falando que é falso nem que é verdadeiro. Estou mostrando o critério dele. Justamente por conta desses nomes pomposos, ele só, eu não sei. Na dúvida, é melhor não publicar. Tá certo? Eu achei interessante, embora não vi muita coisa gritante aqui que possa questionar, mas de qualquer forma, eu gostaria de mostrar isso aqui para ficar um registro de ter um médico consciente. Nós temos exemplo de um médico consciente. Recebeu mensagens de espíritos assim, muito elevadas que não deixou publicar. Isso publicado depois que morreu. Muito interessante. Bem, então fizemos aí um apanhado, né, desse artigo muito interessante de Allan Kardec na Revista Espírita 1850, né, onde ele pergunta se deve-se publicar tudo quanto venha dos espíritos, né? Fizemos aí esse apanhado, uma vez que ainda enfrentamos, né, esse problema dentro do nosso movimento espírita. Bem, vamos aqui às perguntas, né? Boa parte feitas pela nossa... que está sempre conosco, né? Ana Cristina Lima, sempre com argumentos bastante interessantes, perguntas bastante interessantes. Vamos ver se nós poderemos, né, conseguiremos responder a contento. Ela pergunta o seguinte: esse controle não deveria ser individual, sendo cada um responsável pela análise? Por que ter espíritas com essa responsabilidade e com poder, entre aspas, né, de censura? Todos podemos nos equivocar. E aí, Paulo, quer fazer um comentário sobre essa se todos nós podemos equivocar, o próprio que recebe pode também, né? A questão, eu sei que muitas vezes, quando você fala em análise, você dessa ideia de censura, como se tudo que fosse censurado fosse coisa ruim ou te não deixasse se expressar. Quando, na verdade, em alguns casos, algumas situações, a análise é algo objetivo e no sentido de evitar que seja publicado coisas que não deveriam em nome de outra pessoa. Porque quando eu publico um livro, eu estou publicando um livro com a chancela espírita, e de certa forma eu estou envolvendo o espiritismo. Então, teoricamente, se eu for um cara sensato, eu tenho que aceitar o critério de controle de outras pessoas, para saber se aquilo que eu estou publicando é espiritismo mesmo ou não é. Não, então, eu vejo dessa forma. Eu aceito uma boa, sinceramente. Eu não tenho esse problema, sabe? Agora, mas porque eu vejo mais o meu compromisso com a doutrina acima de tudo. E eu não quero sair publicando coisa que seja, vamos dizer assim, antidoutrinário. Para mim, isso seria a morte, como diz o outro, seria a morte. Esse argumento da Ana Cristina, eu já me deparei com esse mesmo argumento. Tem pessoas que acham isso, né? Que esse controle deveria ser individual, e elas encaram isso como uma espécie de censura. Eu não concordo, né? Como eu já disse, com isso, inclusive baseado no que o próprio Kardec disse, né? Que nós não devemos publicar tudo que venha dos espíritos. Então ele já vai logo na raiz da coisa, ele vai na fonte, né? É claro que com isso ele não pretendeu censurar nada, inclusive no catálogo racional do próprio Allan Kardec, há obras lá que atacam o espiritismo, ou que tem vários pontos antidoutrinários. Até Hussein cita lá, ué. Até a obra de Hussein cita. Só que ele faz uma observação, né? Exatamente. Então, na verdade, Ana Cristina, se você for verificar, ninguém tem esse poder de controlar o que as pessoas leem, né? Não existe espíritas recolhendo obras e tacando fogo ou evitando que sejam vendidas. Isso não existe. O que existe são divulgadores que nós achamos responsáveis, que apontam os problemas de determinadas obras e que inclusive, se fossem por elas, essas obras sequer teriam sido publicadas, porque atentam contra os princípios doutrinários. E outra, não são todas as pessoas que teriam, nós vimos isso aqui, que estariam em condições de diferenciar, de discernir o certo do errado, a verdade do erro. Isso é dito pelo próprio Allan Kardec, como nós vimos hoje. Né? Então, isso advém de uma postura, eu acho, demasiadamente liberal, né? Onde simplesmente se lança tudo no mercado e vamos ver no que vai dar.
eu acredito que não seja por aí. Se tem que ter, não uma censura, mas sim uma análise prévia de tudo que sai, principalmente aquilo que se diz espírita, porque senão daqui a pouco, né, não se vai saber exatamente o que o espiritismo ensina ou não ensina, e isso, como nós vimos, dá armas para os adversários do espiritismo que querem ridicularizá-lo, querem atacá-lo de qualquer maneira, e vão pegar essas obras aí para dizer que aquilo é espiritismo, né? Bem, ela ainda pergunta, Kardec colocou na Revista Espírita de 1864, em um artigo, que a presença de joio no monte de trigo não significa ausência de grãos de boa qualidade. Essa frase não poderia ser aplicada nessa situação? E aí, Paula? Olha, o grande problema em relação a essas obras é a questão do público. Não somos nós, eu e o Arthur, por exemplo. Ou talvez muita gente que está aqui na sala, pelo conhecimento que cada um tem. Mas o público que não tem conhecimento vai comer o joio achando que é trigo. Então, por isso que a gente tem que falar, isso aqui é joio e aqui é trigo. Pronto, o cara tem que decidir o que vai comer. Infelizmente tem que ser, não tem outra forma. E isso a favor da própria causa, né? Sim. A Annelise, inclusive, nos diz aqui, ó, somos espíritos imperfeitos, terceira ordem, incapazes de fazer controle de forma individualizada. Infelizmente, né, as pessoas estão em níveis diferentes de compreensão. Isso não é censura, seria o caos. Eu particularmente concordo. Se mesmo fazendo esse trabalho já está difícil dentro do movimento espírita, imagine se não tivesse, fosse liberado, né, qualquer um publicar qualquer coisa em nome do espiritismo. Ia ficar realmente bastante complicado. Edmilson. Lá cima. Não, eu já marquei ele aqui, estou indo pela ordem. Então, a Ana Cristina, continuando aquilo, né, de publicar tudo e filtrar o que for necessário, e no futuro talvez transformar um joio em trigo, talvez o que ela queira dizer é que algumas vezes há coisas que a gente acha que é joio, e na verdade não é. A gente não pode dizer que isso não aconteça realmente. A gente sabe que há certos relatos dos espíritos que não são bem aceitos, né, pelos espíritas ainda, porque por vezes eles se esquecem, né, de verificar outras obras, né, enfim, marginalizam determinados conceitos, dizendo que esses conceitos são antidoutrinários, sem efetivamente pesquisarem se são ou não. Então, nós não podemos realmente negar, né, que isso efetivamente ocorra, né? Obras são tidas como joio e que, na verdade, não são joio, né? São trigo. Ela ainda pergunta, já vou chegar aqui no Edmilson, que é o próximo, para a gente encerrar. Quais os médios da doutrina espírita que recebiam as mensagens de Jesus e do Espírito da Verdade? No Livro dos Médios, naquela mensagem que tem a assinatura Jesus de Nazaré, Kardec simplesmente fala assim, essa mensagem foi recebida por um dos melhores médios da Sociedade Espírita de Paris. Ele não identifica quem é. Então, não tem como saber. Tá? E aí, só, Ana, essa mesma mensagem que está lá no capítulo 31, a mensagem número 9, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, item, no capítulo 6, o Cristo Consolador, se não me falha a memória, o 6 ou 4, sei lá. É a mensagem número 5, que lá vai ter assinatura Espírito de Verdade. Então, para mim, e em função de uma pesquisa que eu fiz, o Espírito de Verdade de Jesus é o mesmo personagem. Sim. Inclusive, também, a minha opinião, a opinião do Cosme Massi, de vários outros divulgadores aí, que chegaram às mesmas conclusões. Sérgio Aleixo, né, e outros divulgadores também. É muito claro. Enfim, mas é aquela coisa. Também nós não tomamos determinadas informações como a ferro e fogo. Quem não quiser aceitar, né, Paulo? Inclusive, a minha pesquisa está no meu site. Se quiser entrar lá, está lá. Para disponible quem quiser. Mano. Exatamente. Está tudo lá. E temos aqui o Edmilson Lima, que diz o seguinte, considerando o volume de informações que Kardec recebeu, estudou, catalogou e após análise publicou, hoje esse volume é enorme pela internet. Como melhor utilizar o controle universal hoje? Eu diria que não tem jeito. Não tem jeito. Até mesmo porque cada um tem sua opinião, então, até mesmo a respeito do controle.
Vamos dar um exemplo aí, depois, não sei se já fiz a live sobre isso, não fez, mas depois a gente vai fazer. A questão das colônias, tá? Então, o que eu observo, aí vocês vão me desculpar, eu posso estar errado, mas eu observo que há um ranço muito grande em relação às obras de André Luiz. Então, porque André Luiz fala em colônia, então não existe colônia. Vamos combater tudo que vem de André Luiz, tá? Eu não estou defendendo colônia nos moldes da descrição que ele fez. Não, não é isso. Eu estou defendendo o conjunto, tá? Então, o que eu descobri? Primeiro, que a obra de André Luiz não é a primeira obra de Chico que fala em construções no mundo espiritual. A primeira obra que fala, que ninguém sabe, é Cartas de uma Morta, que foi escrito no final de 1934 e publicado no início de 1935. A pesquisa que eu fiz e publiquei um livro sobre isso, eu encontrei 17 fontes, hoje estão 17 fontes, anteriores a Cartas de uma Morta, que falam em construções no mundo espiritual. Olha, para mim, isso é o controle. Já passou por controle. Ah, mas Paulo, você está... Peraí, pera ainda. Kardec disse que a primeira edição do Livro dos Espíritos, ele usou 10 médios. Eu estou apresentando 17, eu estou mais do que Kardec, cara. Então, isso que é controle. Então, agora, eu apresento isso como controle. O cara, não, você não passou por controle. Quer dizer, até a ideia do controle já é um negócio difícil de entender. O que é controle? Quantos? Então, entendeu? Aí fica um negócio difícil. Então, hoje, é impossível no movimento espírita trabalhar com controle universal, na minha opinião. Não sei o que tu acha, não, mas... Não, eu concordo. Sem chance. Né, teve ainda o Caíba Schutel, né, que não se pode dizer que tenha sido um espírita qualquer. Tem outros nomes, Ernesto Bozano, Leon Denis, o próprio Herculano Pires nunca viu problema nessas descrições. Então, realmente, mas é aquilo. Nós damos todo o direito, né, das pessoas pensarem com bem desejo, mas tem que trazer argumentos sólidos, né? Não simplesmente dizer, não tem em Kardec, né, só ficar nessa, realmente isso não convence. Não tem Kardec. Lá em Kardec, na Revista Espírita, tem uma mensagem mesma, né? Que a Terra é uma copa grosseira do mundo espiritual. Poxa, então... O controle universal, inclusive, nos fala do quê? Que devam ser médiuns desconhecidos uns dos outros, em locais diferentes. Isso tudo a pesquisa do Paulo Neto está mostrando. Esse locais diferentes, Arthur, vamos considerar países diferentes, tá? Países diferentes, desconhecidos dos outros, em épocas completamente diferentes, que não se conheceram mesmo porque não eram contemporâneos. E tem que passar pelo controle da lógica da razão. Se não tiver lógica, não aceita. Exatamente, né? Então, é uma questão aí em aberto, né? Há quem se coloque completamente contra, outros que, como Paulo, não está ali batendo martelo, mas está dizendo que é algo que deva ser analisado, estudado com mais cuidado, e não simplesmente sendo negado peremptoriamente como se fosse algo completamente fora, porque não é. Né? Ele mostra que não é. Inclusive, o que eu já falei, a minha pesquisa sobre as colônias, ela tem uma deficiência. É de eu não saber inglês. Entendeu, Arthur? Porque se eu soubesse inglês, a minha pesquisa ia ampliar. Com certeza, que ia achar muito mais fonte que fala de alguma coisa no mundo espiritual. Agora, o detalhe mais interessante em relação às colônias é que nas EQMs, que é a experiência de quase-morte, pessoas estão dando notícia de cidades de luzes. Cidades de luz. Então, tá aí. É verdade. Bem, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso estudo de hoje. Agradecemos aí a paciência e principalmente a presença de todos vocês. É sempre uma alegria estarmos aqui. Fizemos, né, essa coisa mais dinâmica hoje, né, sobre esse tema tão interessante, esse artigo tão interessante de Kardec. Convido vocês a irem lá na Revista Espírita, né, onde ele 1860, né? Não lembro. 1859, né? Confirmando aqui 1859, para que possam ler, enfim, o artigo inteiro. Nós separamos assim
as frases mais importantes, né, para resumir o nosso estudo, não ficar cansativo, né? E voltaremos aqui na próxima semana com mais um Polêmica Espírita. Antes disso, Paulo Neto vai fazer as suas considerações finais, como de costume. Bom, novamente eu venho a agradecer a presença de todos vocês, a contribuição, a participação. E sempre de deixar claro, né, Arthur? Nós não queremos impor o nosso pensamento, né? Embora muitas vezes na empolgação da fala de defender uma causa da impressão, mas não temos esse objetivo. Nosso objetivo é trazer informações que cada um possa analisar, tirar a sua conclusão. Sempre será assim. Por mais que pareça diferente para quem está chegando agora, mas é sempre esse que é o nosso objetivo. Não queremos impor nada a quem quer que seja. Um forte abraço a todos vocês. Então, até a próxima oportunidade. Perfeito, né? Estaremos, então, aí de volta na próxima quarta-feira, né? Sempre com um assunto polêmico, afinal de contas, esse é o objetivo do programa, ele trazer não só a polêmica, pela polêmica, mas os esclarecimentos, aquilo que a doutrina nos diz, enfim, todos os dados positivos aí, para que cada um possa efetivamente tirar as suas próprias conclusões. Como bem disse o Paulo Neto, nós estamos aqui querendo impor nada a ninguém, tá ok? Então, mais uma vez, agradecemos e até a próxima, pessoal. Até lá, tchau, tchau.